Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Vivendo numa sociedade tão corrupta e estúpida, em que a educação nos ensina a competir, o que gera o medo, nos vemos oprimidos por temores de toda espécie. E o medo é uma coisa terrível, que torce e deforma, que assombra os nossos dias. Existe o medo físico, mas esse é uma reação herdada do animal. É o medo psicológico que nos interessa aqui, porque compreendendo os temores psicológicos em nós, profundamente enraizados, estaremos aptos a enfrentar o medo animal, ao passo que se primeiramente nos interessamos no medo animal, jamais compreenderemos os temores psicológicos. Todos nós temos medo de alguma coisa. Não existe o medo como abstração, porém o medo só existe em relação com alguma coisa. Você sabe quais são os seus medos, os seus temores? O medo de perder o seu emprego, de não ter comida ou dinheiro suficiente? Medo do que pensam de você os vizinhos ou o público? De não ser um sucesso? De perder sua posição na sociedade? De ser desprezado ou ridicularizado? Medo da dor e da doença? De ser dominado por outro? De não chegar a conhecer o amor, ou de não ser amado, de perder a sua esposa ou seus filhos, medo da morte ou de viver num mundo que é igual à morte, um mundo de tédio infinito, medo de sua vida não corresponder à imagem que os outros fazem de você, medo de perder a sua fé. Esses e muitos outros incontáveis temores. Você conhece os seus medos pessoais? E o que costuma fazer em relação a eles? Não é verdade que foge deles ou que inventa ideias e imagens para encobri-los? Mas fugir do medo é torná-lo maior. Uma das causas principais do medo é que não desejamos encarar-nos tais como somos. Assim temos de examinar tanto os nossos temores, como essa rede de vias de fuga que criamos para nos libertarmos deles. Se a mente, que inclui o cérebro, procura dominar o medo, se procura reprimi-lo, discipliná-lo, controlá-lo, traduzi-lo em coisa diferente, daí resulta atrito e conflito. E esse conflito é um desperdício de energia. A primeira coisa, portanto, que devemos perguntar a nós mesmos é: como é que o medo nasce? Que entendemos pela palavra medo em si? Estou perguntando a mim mesmo o que é o medo e não de que é que tenho medo. Vivo de uma certa maneira, penso conforme um determinado padrão, tenho algumas crenças e dogmas, e não quero que esses padrões de existência sejam perturbados, porque neles tenho as minhas raízes. Não quero que sejam perturbados, porque a perturbação produz um estado de desconhecimento de que não gosto. Se sou separado violentamente das coisas que conheço e em que creio, quero estar razoavelmente seguro do estado das coisas que irei encontrar. As células nervosas criaram um padrão, e essas mesmas células nervosas recusam-se a criar outro padrão que pode ser incerto. O movimento do certo para o incerto é o que chamo medo. Neste momento em que estou aqui sentado, não estou com medo. Não tenho medo do presente, nada me está acontecendo, ninguém me está fazendo ameaças nem me tomando nada. Mas além deste momento presente, uma camada mais profunda da mente está consciente ou inconscientemente a pensar no que poderá acontecer no futuro ou a se preocupar com algum fato passado que me possa prejudicar.
Portanto, tenho medo do passado e do futuro. Dividi o tempo em passado e futuro. O pensamento interfere dizendo: tem cuidado para que isso não torne a acontecer. Ou então, prepare-se para o futuro. O futuro pode ser perigoso. Agora tens alguma coisa, mas pode perdê-la. Pode morrer amanhã. Sua esposa pode abandonar-te. Pode então perder seu emprego. Talvez nunca te tornes famoso. Podes te ver na solidão. Precisa estar perfeitamente seguro do amanhã. Considera agora o seu temor particular. Olhe-o. Observe as suas reações a ele. Pode olhá-lo sem nenhum movimento de fuga, de justificação, condenação ou repressão. Pode olhar aquele medo sem a palavra que causa medo. Pode olhar a morte, por exemplo, sem a palavra que suscita o medo da morte. A própria palavra produz um estremecimento, não é? Assim como a palavra amor produz seu estremecimento, sua imagem peculiar. Pois bem, a imagem que tem na mente a respeito da morte, a lembrança de tantas mortes a que assiste e o relacionar a sua própria pessoa com tais incidentes, é essa imagem que está criando medo? Ou, com efeito, tem medo do findar e não da imagem que cria o fim? É a palavra morte que te causa medo ou é o próprio findar? Se é a palavra ou a memória que te está causando medo, então não se trata realmente do medo. Se você esteve doente há 2 anos, digamos, e a lembrança daquela dor, daquela doença, persiste e a memória agora em funcionamento diz: tem cuidado para não adoecer de novo. Então a memória, com suas associações, está criando medo. E isso não é realmente medo porque, com efeito, neste momento está gozando de perfeita saúde. O pensamento, que é sempre velho, pois o pensamento é a reação da memória e as lembranças são sempre velhas, o pensamento cria, no tempo, a ideia que te faz medo, a qual não é um fato real. O fato real é que está bem de saúde. Mas a experiência, que permaneceu na mente como memória, faz surgir o pensamento. Tem cuidado para não adoecer novamente. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.